Oi, tudo bem? Você sabe que eu lembrei esses dias de uma amiga que lá pelos 50, 60, 70 anos, mais ou menos por aí, resolveu mudar de vida. E no meio dessa reviravolta toda, é claro que estava o trabalho também. Ela começou a procurar fazer coisas que ela realmente amava. E, claro, ser chefe de si própria, ter controle sobre a própria agenda. E ela me contava muitos que não estava sendo fácil, mas que estava valendo muito a pena. Se você se identificou com essa história, fique aqui, pois esse episódio é sobre empreendedorismo feminino. Olá, eu sou a Flávia Torres e este é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a nossa conversa é com a psicóloga Gisele Cortoni Calia. Ela é especialista em neuropsicologia, formada pelo Instituto de Psicologia da USP. E a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e como empreender na maturidade pode ser uma revolução na vida de uma mulher. Bem-vinda, Gisele, tudo bom? Obrigada, muito obrigada pelo convite, viu? Muito importante falar desse tema. Vai ser um prazer trazer um pouco aqui mais de conhecimento e luz sobre esse tema. Muito bom, obrigada. Imagina. E eu aproveito para pedir para você deixar o seu like. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, se inscreva, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas pra gente aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça também de passar pelo WhatsApp para suas amigas e amigos. Gisele, seguinte, a gente tenho observado, eu não sei se é porque assim, eu também estou chegando nessa fase, isso também aconteceu comigo, de ter que chegar um momento de empreender com uma certa idade. O que leva uma mulher a assim, deixar de ter um emprego fixo, ser funcionária, para empreender? Olha, Flávia, essa ideia de empreender, né, ela precisa ser bem ampliada, porque, na verdade, o que leva uma mulher é o que leva qualquer pessoa a empreender. Né? Essa vontade de deixar uma marca, a sua marca no mundo, de transformar, né? De transformar, de contribuir de alguma maneira. Então, isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Agora, com as mulheres, né, parece que isso pode acontecer talvez um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tarde, nessa certa idade que a gente fala, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar de idade bastante. Mas, basicamente, é o desejo de transformar, de deixar a marca, de contribuir. E também muito da independência, né? De buscar uma certa independência dentro do possível. Né? Porque as mulheres sofrem muito as amarras, né, do machismo, então diversos preconceitos. Esse certa idade, quer dizer, a gente sofremos o preconceito em relação à idade, o etarismo. São vários preconceitos que nos brecam, e essa vontade de se libertar disso, de alguma maneira. É uma arma, né? Quer dizer, o empreender, né, que ele é bem amplo, não necessariamente sair sozinha pelo mundo criando coisas, né? Quer dizer, pode ser um grupo, pode ser até uma busca de um outro trabalho. Quer dizer, o empreender é uma força de libertação, né, de amarras. Interessante que você falou da idade, né? De que a mulher tem essa característica de talvez empreender um pouquinho mais tarde. Qual que é a diferença? O que você acha na vida de uma pessoa de empreender antes, assim, quando é mais jovem, e depois na maturidade?
Tá. Tem diferenças, sim. E as diferenças também, hoje em dia, em questão de idade, né, mudou bastante. Por exemplo, só para dar exemplos, as meninas, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, elas, assim, menstruavam a partir dos 15 anos, né? E isso foi mudando. É impressionante que até com a pandemia foram feitos vários estudos, meninas de 9, 10 anos agora é muito mais comum. Então, hoje em dia, a partir dos 11, a maioria das meninas já menstrua. Isso significa o quê? Um amadurecimento biológico, né? Não necessariamente psicológico. Então, assim, já começam outros interesses. Então, a juventude, vamos dizer, foi puxada para baixo num ponto e foi esticada no outro, né? Então, pegando outra ponta... 60 anos, né? A famosa marca que eu ultrapassei há um ano atrás. Mas, enfim, é uma marca, mas é uma marca cronológica, né? Porque até o símbolo, né, dos 60 anos, ele era, e em muitos lugares ainda é, aquele idoso de bengalinha curvado. Nossa. Não, triste. Totalmente ultrapassado, né? Quem você conhece com 60 anos encurvadinho segurando uma bengala, né? Quer dizer, nem eu que trabalho também muito na área de saúde, não vejo 60 anos assim. Então, até já hoje em dia, se você reparar, o símbolo é uma pessoa ereta e escrito 60 a mais ao lado, né? Enfim, então, é uma faixa muito grande, o que dá uma liberdade para a gente também ampliar os sonhos, né? Então, assim, a diferença entre empreender na juventude e numa faixa etária mais avançada é a experiência, basicamente. Então, você quer queira, quer não, quer dizer, ninguém fica até os 60 anos ou 50, ou vamos baixar mais para 45, que tem sido considerado como maturidade, né? Então, assim, a partir de 45, 50 anos, ninguém ficou preso dentro de casa. Então, você necessariamente acumulou experiências, né? E, principalmente, as mulheres, hoje em dia, grande maioria tem um trabalho externo, né? E esse externo já pode ser home office. Então, são muitos conceitos que estão sendo atualizados. Então, a diferença é que, quer queira, quer não, você tem uma bagagem de experiências e também uma bagagem de possíveis fracassos, né? E com os fracassos a gente aprende, né? Muito. E isso pode tanto te impulsionar quanto te limitar, né? Então, a jovem, né, comparativamente, enfim, primeiro emprego, primeiro trabalho, primeiro empreendimento, ela vai buscar outras experiências de outras pessoas, mas dela mesma geralmente são poucas, né? E essa é uma grande diferença para o bem e para o mal, como tudo, né? Agora, tem uma outra que é muito esquecida, da mulher que passa dos 45 anos e resolve empreender, nesse sentido mais comum, né, de começar um negócio, que são as limitações ou as características próprias da idade. Então, pode ser menopausa, mais para frente, né? Então, aí já chegando mais perto da minha idade ali, né? É um cansaço maior, é uma energia, por mais que você seja saudável, que os seus marcadores lá, colesterol, hipertensão, tudo isso estejam dentro dos limites, o corpo em si, não dá para negar. Quer dizer, então, quanto mais a mulher mais madura vai contra e tenta manter a todo custo uma juventude, assim, artificial, forçada, mais tarde, tão cedo, né? Ela vai ter lá um problema de joelho, de quadril, porque ela forçou também demais, enfim. Então, quanto mais você respeitar limites naturais, né? Que são, assim, contornáveis, administráveis, menos estresse você vai ter, né? Então, assim, são cuidados da mulher mais madura, só atentar esse equilíbrio. Mas você sabe o que eu estava pensando? Eu acho que essas, vamos colocar entre aspas, limitações que começam, principalmente físicas, né? E somado com essa experiência, acho que também faz com que a mulher seja mais seletiva. Eu acho que com o que realmente é importante, o que realmente ela vai fazer. A gente, quando é mais nova, acho que pelo menos eu, né? Eu queria fazer tudo. Mas eu ainda quero, na verdade. Querer a gente quer, mas a gente tem que ser
Tem que selecionar o que você vai conseguir fazer e o que vai ser mais importante. Né? Perfeito. Não acha? Perfeito. Essa capacidade de escolha, né, de você ter mais repertório para fazer boas escolhas, é uma das grandes vantagens, né, da idade madura. Então, você tem um número maior de opções assim que deram e não deram certo para você não entrar em fria, né? Para você poder escolher atividades ou pessoas, né, também com quem você vai se associar, tal, com muito mais, assim, como você está falando, critério, né? Você fica mais seletiva, sem dúvida, sem dúvida. E até que tipo de negócio você vai entrar, até, sabe, que tipo de projeto você vai colocar a tua energia, né? Porque às vezes não vale a pena e não dá para mim. Não, lindo isso que você está falando. Né? Perfeito. Quer dizer, uma coisa é sonho naquele sentido de fantasia, tudo pode. E outra coisa é adequar à realidade, né? A conhecer os próprios recursos, a conhecer a sociedade em que você está inserida. Né? Isso é super importante. Né? E, Gisele, hoje a gente ouve falar muito em etarismo. Como que você vê esse preconceito, e especialmente em relação a mulheres e a mulher que empreende? Perfeito. Ele é um termo recente, pelo menos, assim, mais usado recentemente, mas o preconceito é antigo, né? Como sempre existiu, sempre né? existiu. E a vantagem... Aliás, assim, a gente fala em empreendedorismo, mas assim, a gente tem que reconhecer que essa questão do empreendedorismo na meia-idade começou, talvez, por conta do próprio etarismo dentro de empresas, né? Porque você chega um momento que a sua empregabilidade vai quase a zero, acho que começa a ficar estranha assim, a partir dos 40, depois dos 50, e aí as pessoas acabam sendo obrigadas a virarem PJ, como a gente fala, pessoa jurídica, né? Que é continuar tendo um trabalho de empregado, mas só virando uma empresa para a empresa não pagar impostos, né? Ou ela realmente ela é colocada, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é interessante essa dinâmica, né? De que essa questão do empreendedorismo na maturidade também começou por conta do etarismo, né? Perfeito, é uma relação possível e eu digo até que ela começa até bem antes, com a questão de gravidez, né? Então, a mulher é um ser que engravida, por isso estamos todos aqui, então, ponto. Mas isso já é um primeiro, né? Quer dizer, na verdade é de gênero, né? Mas a idade da mulher que engravida, enfim, hoje em dia também isso é relativo, mas vamos pegar a média, né? Então, já para conseguir trabalho, né? Existe sim preconceito em relação a ela está na idade reprodutiva, fértil, na idade fértil. Então, já é um primeiro problema, tá? Aí, agora, conseguiu vencer, entrou na empresa e tal, desculpe, tá lá, ótimo. Agora, ela, sendo mais madura, né, com certeza, alguns obstáculos, né, de preconceito vão surgindo. Tipo, é melhor não dar essa carreira para ela. Enfim, tem vários obstáculos, né, para a mulher mais madura dentro da empresa, que faz com que ela tenha o sonho justamente da liberdade dessa amarra, né? Então, assim, ou os filhos já estão até maiores, porque essa questão de cuidar das crianças ou dos filhos, né, ela é naturalmente mais feminina e reforçada socialmente. Então, assim, hoje em dia existe a compartilhar grande parte, né, mas ainda há uma sobrecarga maior, né, da mulher. E é interessante com essa questão, eu acho que se fala muito e eu acho importantíssimo. Eu até lembrei do livro da Vera Iaconelli, que é um manifesto antimaternalista, que eu comprei, ainda não comecei a ler, mas eu já sei que se trata disso. E eu acho fantástico que a gente comece a falar, porque é uma maneira de começar. Porque, na prática, ainda as coisas são muito diferentes e é impressionante como as forças são enormes, né? Quando você tenta se rebelar contra o sistema, sim, as forças são enormes, isso, né? Mas é um começo, eu acho, pensar sobre... Porque tem tudo a ver com a questão da mulher no trabalho, essa questão do cuidado
e o cuidado ser uma característica feminina. Mas a gente está começando, né? Como foi o feminismo alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás, né? Então, assim, agora a questão da maternidade, esse livro eu não li também, é uma excelente dica, quero ler. Sim. Porque como se fosse assim, precisa forçar, né, para o outro lado para chegar no meio termo. Né? Então, antimaternalismo assusta o termo. Assusta o termo, mas eu acho interessante isso, porque você olha e chama atenção. Opa, sobre o que estão falando aqui? Isso. Né? Na verdade, não significa o que se pensa de cara. Certo. Mas é muito interessante você se aprofundar. Atraente. Sem dúvida. Porque essa questão do preconceito tem do preconceito, dessas tarefas, assim, são da mulher e tal, ele é introjetado. Então, o mais importante é vencer esse obstáculo interno em relação à idade, ao gênero, a essa questão do cuidado, né, de ser a mulher naturalmente cuida, é materna, né, porque isso está dentro de nós, né, desde pequenas, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um livro, mas não é literatura, né? Que, na verdade, é um apanhado de histórias de mulheres, histórias inspiradoras, né? E o título do meu capítulo chama Empreendedora Eu, né? Por quê? Porque quando me convidaram, é um livro sobre mulheres que empreenderam. Empreenderam. Eu falei, não, mas eu não sou empreendedora, né? Não, claro que você é. Você trabalhou numa clínica, cuidou de uma clínica, você tem um consultório particular, você é uma mulher que empreende. Falei, não, mas não é esse o conceito que eu tenho de empreendedorismo. Por isso que eu falo, esse conceito de empreendedorismo. Eu falei, tá bom, vou aceitar o desafio. E sentei e comecei a escrever. E é um capítulo, sei lá, não lembro, tem 4, 5 páginas, não é pouca coisa. São muitas histórias maravilhosas, inspiradoras. Aliás, isso vale para toda mulher que quer empreender e principalmente a mulher madura que enfrenta todos esses preconceitos ou dificuldades, obstáculos que nós estamos falando, né? Para ver o quanto é possível saídas e soluções que as mulheres têm, enfim. Então, participar, né, ler histórias inspiradoras. Mas eu falei do livro pelo seguinte, eu comecei contando... Posso só mostrar o livro? Agora vamos aproveitar, deixa para dar a dica do livro. Gente. Esse livro aqui chama Elas S.A., uma coletânea de depoimentos de mulheres empreendedoras. Os coordenadores são Marcos de Oliveira e Roberta Chaves. Esse livro é da editora Bock e ele está à venda no site da editora. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para o site da editora, para esse livro aqui, que tem um artigo da Gisele. Desculpa, te Imagina. Só para mostrar o teu livro aqui. Sim, não. E eu fui reler, né, o meu próprio escrito antes de vir para cá. E eu me dei conta que, enfim, o primeiro, sem spoiler, mas enfim, o primeiro parágrafo, eu falo que na infância me perguntavam, e é história real, né? O que eu queria ser quando crescer? Né? Eu dizia, eu quero ser nada, igual a minha mãe. Esse nada igual a minha mãe, né? Porque minha mãe hoje em dia está com 84 anos, então, nós estamos falando de anos 60, tá? E aí eu dizia, eu quero ser nada igual a minha mãe. No fundo, era um elogio. Aí eu desenvolvo a partir daí. Porque a minha mãe estava sempre... Ela era realmente dona de casa, nada no sentido de de formalizar. Aquela coisa... O que você faz? Você não trabalha? Você trabalha em casa? Você não trabalha. Imagina. Mesmo... Tá vendo? Então, uma criança como eu era, que não tinha essa questão assim, não tinha sido contaminada por essa visão, né? E então, eu achava o máximo. A minha mãe era bonita, ela cuidava de 3 filhos, ela cozinhava, ela viajava com meu pai, que era médico, ela fazia o papel de esposa, sabe? Assim, então, eu achava isso muito poderoso. Você não achava que era uma coisa que podia ser pejorativa? Exato. E como eu tento até hoje, né, continuar achando que isso não era no caso dela... eu acho que foi uma escolha, não sei bem. O importante é ser uma escolha. Acho que agora a gente entra nessa questão da mulher poder escolher. Né? Então, quando a gente fala de preconceito, né, eu tinha lembrado de 3 e hoje eu lembrei de mais um, que acho que é bem importante. Bom, o primeiro, enfim, todos misturados, né?
essa questão do gênero, né? Então, a mulher pode ou não pode, o que ela pode ou não fazer. Então, eu tenho oportunidade de trabalhar, às vezes, em seleção, né? de empresa, para empresas, em alguns momentos, dou algumas consultorias. E quando a área, por exemplo, é de aviação, né? Então, as mulheres são as comissárias e os homens são os pilotos e copilotos. Mas isso é só quantitativamente hoje em dia, porque, na verdade, é aberto para os dois gêneros. Você pilotar um avião, você servir as pessoas dentro de um avião e todo o resto que também faz, né? Nossa, é uma função muito ampla. Enfim, então, assim, mulher pode, sim, pilotar aviões e daí para frente. O outro preconceito forte, que nós já comentamos, é o etarismo, né? Então, a mulher está velha para isso. Para que ela está velha, né? Então, isso a gente introjeta. O outro é a questão da capacidade intelectual, né? Está junto com essa história de gênero. É como se a mulher não vai conseguir ser uma boa matemática, ou sei lá, coisas assim, né? Mulher não dá para a área de exatas. E o quarto preconceito é o racismo ainda, né? Muito forte. A gente tem que olhar com esse recorte, né? Muito. Um recorte interseccional. Sim, a mulher negra, né? Quer dizer, além e madura, vai enfrentar ainda um preconceito a mais. Muito maior. Do que todos esses. Todos juntos. Além de todos esses, um muito maior. Né? É importante frisar, porque isso tem a ver com algo que você falou de escolha, né? Isso. Por exemplo, as mulheres brancas de uma classe social maior, elas podem ter essa escolha, né? De ocupar tal lugar, tal emprego ou não, vou ficar em casa. Muitas vezes a gente sabe estatisticamente que a mulher periférica, que é preta, a maioria das mulheres são chefes de família e não tem uma outra pessoa para dividir o sustento. Então, ela não tem escolha. Ela tem que ir trabalhar, ou depois, se não perder empregabilidade depois dos 40, 50, ela vai ter que empreender. Sim. Porque é ela que é o arrimo daquela família. Perfeito. Né? Então, assim, é importante a gente olhar para esse... É fundamental olhar sempre e pensar e encontrar saídas, né? Quer dizer, o que a gente vê hoje em dia de um certo progresso em relação a um passado recente, né? Muito mais incentivos, assim, até em ONGs ou grupos. Por exemplo, esse livro é fruto de um grupo de mulheres que eu assistia a aulas e ia, assim, de forma gratuita, né? E tem aquelas mais famosas e tal, Mulheres do Brasil, tem vários grupos, né? E eram eventos deliciosos, porque, não sei se é preconceito ou não, mas mulher adora também uma festa. Eu não sei se é porque eu sou mulher ou não, mas adoro um evento, adoro uma... Então, e ali aconteciam muitas rodas de conversa, né? Recentemente teve um muito bom também, né? Que é o Maturi Day, aí vai ter o Maturi Fest. Isso, que é muito legal que também. Que é bem interessante, né? Aqui na Prefeitura de São Paulo também, a gente filma o PitayaCast no SampaCast, que é da Prefeitura, que é do ADESAMPA, e o ADESAMPA também tem um projeto de apoio ao empreendedorismo feminino. E às vezes a gente chega aqui na Praça Vitor Tívida, aqui onde é o estúdio, às vezes tem evento, então tem encontro de mulheres, ou elas trazem os produtos para exposição. É um incentivo bem interessante também, um projeto da Prefeitura de São Paulo. Excelente. Então, sair de casa, né? Essas coisas são... Essas políticas, eu acho que são públicas ou enfim, de ONGs, são importantes, né? Para dar apoio exatamente para essa população que precisa, não tem escolha, precisa empreender, mas precisa de um apoio, né? Aumenta a possibilidade de escolha, né? Quer dizer, escolhas, enfim, é a dignidade humana, a possibilidade de escolher, né? Então, isso aproxima, né, o maior número possível de mulheres à possibilidade de escolha, né? Eu acho que um outro exemplo, além dessas iniciativas públicas também, ou de ONGs, é a questão da internet. Né? A internet, ela abriu uma possibilidade, né, de cursos gratuitos. E a internet, cada vez mais difundida, assim, também de uma maneira gratuita, enfim, ela abre portas. Eu vou dar um exemplo da funcionária que vai em casa uma vez por semana, que eu
adoro, né? Ela chama Nice. E ela não teve oportunidade de estudo, acredito que mais do que a quarta série, talvez. E ela... cada dia que eu chego, tal, adoro a comida dela, eu falo, ai, que bom, ela faz comida para a semana inteira para eu, justamente poder estar fora de casa. Então, esse apoio das mulheres, entre as mulheres, é outro tema aqui, mas vou voltar na Nice. E aí, cada dia que eu chego, ela fala, ai, sabe, para não jogar comida fora, porque sou eu e meu marido, então, ela fala assim, eu inventei uma torta. Eu falei, ai, que delícia, onde você... Peguei no YouTube. Então, assim... Tudo o que ela faz, é um exemplo, né? Quer dizer, ela tem acesso pelo YouTube, né? Então, por exemplo, e as mulheres maduras, ela também é madura, elas têm um fascínio pela internet, tá? Maior, talvez, do que o jovem. Porque eu falo internet, redes sociais, todas essas possibilidades de aprender e tal, elas estão mais tangíveis, estão mais à mão, né? A gente consegue, né, fazer como esses vídeos, né? Essas videocasts. Que são super rápidos, que assim, são excelentes. Isso, quanto aprendizado tem, né? Gisele, agora vamos pensando na tua área aí. Sim, considerando o lado psicológico e neuropsicológico também, sim. Como que uma mudança dessas, assim, na vida, uma virada, né? Ele influencia ou ele muda alguma coisa na vida da mulher do modo funcional e comportamental também. Perfeito. Olha, voltando então à área, né? Quer dizer, a minha área como neuropsicóloga envolve muito o funcionamento do cérebro, né? Então, o cérebro em si, ele não tem diferenças estruturais entre um cérebro feminino e um cérebro masculino, né? Então, a estrutural até tem, era uma questão de peso, enfim, coisas que foram usadas até para o preconceito nessa área, tá? Então, tem lá dizeres de um professor de, sei lá, da Harvard, sei lá, quantos anos atrás, e que, assim, olha, as mulheres não podem ou não devem, ou sei lá, não conseguem frequentar, não sei se é Harvard, enfim, desculpa se eu estiver citando errado, mas, enfim, só para dar um exemplo, né? Porque o cérebro delas é diferente, não dá conta. Então, começava daí. Gente. Já, entendeu? Depois eu tento te passar a informação correta. Bom, enfim, então, pensando que partimos de de um mesmo cérebro, tá? Então, todos os cérebros têm a capacidade de neuroplasticidade. O que é isso? É plástico no sentido de que é moldável. Então, neuroplasticidade é um cérebro moldável, né? Um cérebro que se transforma. Eu até aprendi, e graças a Deus já superei isso, já se transformou, de que até a fase da adolescência, início da juventude, a gente aprendia e que depois é assim, o que aprendeu, aprendeu. Então, aquela ideia de que se não foi alfabetizado, depois não dá mais. O que a gente percebe e sabe, agora todos esses exames comprovam, esses de imagem, né, tomo, ressonância e tal, que, na verdade, o que diminui é a velocidade com que isso acontece. Mas, até o fim da vida, o cérebro aprende. Isso, para mim... Então, é demais. É demais. E o que ele aprende? Com os desafios. Por que a vida vai ficando monótona? Porque você já não está aprendendo mais, né? Então, essa busca pelo novo... E, no caso da mulher madura, né, a busca realmente por desafios novos, né, ela põe em funcionar, é o combustível para todo o funcionamento cerebral e físico. Então, a neuroplasticidade aumenta e ela, então, enfim, ganha anos de vida. Possivelmente, né, essa ampliação aí da nossa faixa, né, de vida, ela também tem a ver com isso. Que interessante, né? Legal, mas o que você falou da velocidade, eu estou dando risada aqui sozinha, porque a gente percebe isso exatamente quando você começa a fazer alguma coisa com um jovem ou com um adolescente. E aí, sei lá, por exemplo, eu lembro que um dia eu cheguei num banco, um caixa, e a moça foi fazer alguma coisa, e você tem aquela velocidade para digitar a tua senha, para você ver qual é a opção que você quer apertar. A pessoa vai lá e pá, 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 pá. Eu falo, gente, velocidade.
Até meio, acho assim, até meio agressivo, que a pessoa acho que não tem paciência de você ser Isso, a mais devagar, paciência, né? exato. E aí vai lá, aperta tudo rapidinho. Eu falei, gente, às vezes meus filhos também, mãe, tá aqui, você não tá vendo o botão? Tem que apertar esse aqui. E você sabe por que isso acontece, Flávia? É fantástico. Bom, primeiro que a paciência também é algo psicologicamente desenvolvido, né? A resiliência. Então, quer dizer, é a única coisa, são habilidades inversas, né? A gente vai perdendo a Isso. velocidade, vai ganhando paciência, e inversamente o jovem tem Isso. pouca paciência e muita velocidade. Isso, né? E a possibilidade, aquilo que você falou no início, de escolher melhor, tomada de decisão mais certeira, porque ninguém toma Ninguém, enfim, estou exagerando, mas uma boa decisão, assim, essa Não ideia é de que uma impulsiva. inspiração na impulsividade. Então, o cérebro, o que ele faz? Ele fica mais lento porque ele faz um scanner de todas as experiências que você teve na vida, vamos dizer assim, né? Com aquela situação. Então, sei lá, você ali no caixa, tendo que digitar, você certamente não tinha na sua infância um celular, ou não existia. Eu, então, nesse fala, lembro na faculdade, fazendo trabalho à mão, e depois que chegou ao computador, e daí vai, né? Ah, eu fiz também. Então... E tinha professor que ainda não se adaptava e exigia que fizéssemos assim, manuscrito. Olha só. Mas eu achava legal, legal. Bom, também é outro tema, tem vantagem. Enfim, então, o seu cérebro vai percorrer um grande número de experiências pelos seus anos de vida e até resultar num comportamento, tá? Então, ele fica mais lento, mas provavelmente mais certeiro, né? Então, quando nós dizíamos também dessa questão da idade, né? Que antes era dos 15 aos 60, hoje em dia já começa mais cedo e vai até mais tarde, né? Também tem uma mistura em relação a isso. O que o jovem tem de melhor, né? Nesse sentido? Isso, uma velocidade maior, uma facilidade com a linguagem... com a linguagem tecnológica e tal. Então, agora, o que em contrapartida, né, a maturidade traz? Essa análise melhor, essa profundidade, né, maior para a escolha pelas experiências. Você vê que cada um, né, independente da idade que estiver, tem uma coisa interessante para oferecer, né? Pensando em trabalho. Aí, voltando para o cérebro, tem uma outra coisa que, quando a gente falou de paciência, né? Quando nós falamos de resiliência, mas mais para esse campo da paciência, das emoções, tá? Nós temos dentro do cérebro uma área que chama amígdala, que não é a da garganta, tá? É pelo formatinho lá, enfim. E a amígdala é uma região do cérebro que participa do controle das emoções, né? Então, com o passar do tempo, ela fica mais eficiente, né? Então, você vê um bebezinho, né? E como é que são as emoções dele? Tô triste e choro, tô feliz e tô risada, e assim vai, né? E na adolescência isso dá uma certa bagunçada, né? Depois o cérebro se reestrutura, e com a maturidade, ela fica mais eficiente no controle das emoções, da ansiedade, da impulsividade, né? Então, isso dá paciência, tá? Então, a amígdala, com o passar do tempo, ela fica melhor. Então, nós também, com o passar dos anos, temos potencialmente maior controle emocional. Controle no bom sentido, né? Não é bloqueio. É controle, é lidar com as emoções, manejo das emoções, né? Essa é uma outra característica importante do cérebro na maturidade, né? E tudo isso, né? Quer dizer, você empreender, aí vem, acho que a cereja do bolo. Você empreender, né, na maturidade é um novo desafio, fato. Se você está começando a empreender na maturidade, né, é um novo desafio. E o novo desafio significa novos aprendizados. Aliás, fazer um parênteses aqui, que essa ideia de empreender não é que eu dormi hoje e amanhã eu começo um negócio. Tem o maior percurso de aprendizado antes, né? De pesquisa e tudo. Então, nesse momento, você já está movimentando o seu cérebro. Até você abrir, botar plaquinha, não sei, no seu novo negócio, tem um longo percurso. E esse longo percurso está desafiando o seu cérebro a fazer novas conexões, que é basicamente memória, porque aprendizado e memória, eles se conversam muito, né? Então, você está aprendendo, está lembrando, você está aprendendo também uma nova habilidade. E é na região do hipocampo, que ele chama hipo, porque quem descobriu lá diz que parece um cavalo, até hoje eu olho, eu não vejo cavalo nenhum nessa área, mas, enfim, é uma parte do cérebro que é hipo de cavalo. Bom, mas, enfim, hipocampo, que é a área nobre da memória.
E o que acontece com o passar dos anos? A tendência, né, antiga e tal, é perdermos a memória, diminuir a memória. É uma tendência natural, né? Até porque fica muito cheia. O hardware lá, do computador, está com muitas experiências. Então, esquecer também é importante. Mas, enfim, e essa área, então, com um novo desafio, um novo empreendimento, ela está mais desenvolvida. Então, você preserva a sua memória, a sua capacidade cognitiva. Olha que maravilha. Então, forma mais neurônios, neurogênese, quer dizer, isso nessa área nascem, que era outro tabu. Não, ou que você morre com a quantidade de neurônios que você nasceu. Não, eles também crescem. Também há novos, neurogênese. Tem neuroplasticidade, novas conexões. Tem consolidação de memórias, aumento da memória, aumento da capacidade de memória, né? E o outro que eu falei é isso, é o desafio e a amígdala, né? Então, essa parte de controle emocional também. Né? Só tem vantagens. Só coisa boa, gente. Bora sair para empreender. E Gisele, mas assim, tem esse lado legal, mas assim, empreender não é nem um mar de rosas, assim, sempre. Vai ter tombos. Vão ter tombos no meio do caminho. E aí, como que a gente faz, assim? Como lidar com esses tombos para não desistir? Olha, eu quando penso nisso, porque a ideia é, bom, se tem tombo, eu não vou ter tempo de levantar, né? Porque se eu levar um tombo com 20, 30 anos, eu tenho até os 60, que parece lá longe, para levantar. E agora, quando você começa a empreender e não dá muito certo, com 60, 70 anos, enfim, realmente, cronologicamente, você tem menos tempo, né? Primeiro não se apegar a isso, né? Então, assim, entender, lógico, fazer toda aquela análise, por que não deu certo e tal, e recomeçar, porque, de fato, você vai ter a mais probabilidade de dar certo porque aprendeu. Mas eu digo que eu sempre me lembro da Fernanda Montenegro. Ela está, não sei se já terminou, enfim, numa temporada brevíssima, nos 93 anos dela. Você conseguiu assistir? Não consegui. Também Fiquei no computador feito louca. Olha, a gente se encontrou na fila, então, gente. Na fila. A gente tá na fila virtual. Eu fiquei, passou do a Sesc, noite, entrava. Isso. Mas eu também não consegui. Queria muito. Hello, Fernanda Montenegro. Nós queríamos muito ter assistido esse espetáculo maravilhoso. Eu não sei você, mas eu tenho me deliciado com os vídeos, justamente, né? E que as pessoas postam. Quando eu assisto esses e outras oportunidades de pessoas como ela, eu penso, enfim, é sempre um começo. Né? Então, combater os tombos com essa ideia de que não é o fim. Né? Não é o fim. A gente não sabe quando vai ser o fim, então não é o fim. Então, a ideia é justamente poder sempre encarar como ainda há caminho a ser percorrido. Né? Nunca entregar os pontos. E também nunca pensar que é sempre sozinha. Né? Essa ideia de que eu vou empreender, então eu estou sozinha. Não, isso não existe. Então, se você cai, né, quem que está ali do teu lado? Quem que pode te ajudar? Essa rede de apoio, na verdade. É importante, né? É muito. Gisele, e tem outra coisa também que acontece. Quando você começa a empreender, tem pessoas que te dão apoio e tem pessoas que não te dão apoio, assim. Então, tem gente que... aquela pessoa que fica, assim, perto de você, não, mas não vai dar certo, você tinha que fazer essa coisa que era mais segura. Como se a gente não fosse dar conta e, né? Como se a pessoa tivesse a sabedoria do mundo para dizer isso, né? Como que a gente lida com isso? A bola de cristal, né? Um empreendedor que está, sabe, começando, e você falou de rede de apoio, que é tão importante, às vezes tem uma rede de desapoio. Pois tem que ter um nome para essa outra rede, que ela é enorme. Ela é maior que a outra. A rede de derrubar, né? Com esse tipo de coisa, hein? Olha, eu gosto sempre de partir do princípio de entender por quê. A ideia é, quando você resolve sair para a luta, né? Porque não deixa de ser uma luta, desafios e tal. Então, você resolve tentar pôr os teus famosos sonhos em prática. Você incomoda muita gente. Quem as pessoas que você incomoda? As pessoas que estão acomodadas e com medo. Porque todo mundo, enfim, saudável, tem algum desejo não satisfeito, algum sonho. Isso é o que nos move. Desejo, vontade de fazer alguma coisa. Então, quando alguém do seu lado... Nossa, mas ela começou um negócio nessa idade. A primeira pessoa que vai se manifestar assim, provavelmente é aquela pessoa que está com medo, que também gostaria de fazer alguma coisa. Não vai ser a pessoa realizada naquele momento. Pode ter sido
sido realizada, mas naquele momento, enfim. Então, essa comparação com como ela conseguiu e eu não consigo, vai provavelmente ser o que explica ela te falar, nossa, mas você não acha que isso aqui está muito para você? Sei lá, qualquer... Então, qual seria... Ou não vai dar certo, não vai dar sabe o que tá fazendo. O que isso... Eu já ouvi isso. Mas assim, muito, essa o frase, tempo todo, para sabe? todas as situações. Mas essa frase não, que loucura é essa? Você não sabe, você não se enxerga, sei lá. Então, a ideia é, você ouve... Aquilo vai te incomodar certamente, mas é não tentar provar nada para ela, não tentar entrar em debate, provar que você está certa, né? Não deixar que o medo dela potencialize o seu. Porque mas acho que isso que é importante, né? Isso. A gente não ouve, mas sempre acho que pode gerar algum impacto na pessoa que ouve, na motivação, né? É exato, de tudo, né? Quer dizer, porque você está tentando se apegar a alguma coisa para... Claro, você quer que dê certo, vem alguém e cutuca no seu medo, aquilo pode enfraquecer, né? Então, a ideia é não permitir, né, que aquilo... Ou até aproveitar e falar, nossa, eu tinha medo de tal coisa e não tinha percebido. Então, você já vai e se prepara para se defender. Porque é com medo mesmo. Que tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo mesmo. Porque o medo, ele também é o que nos permite, aí com o passar do tempo... a não entrar nas frias, né? Você pensar 2 vezes. Mas, então, a ideia é não se paralisar por isso. Porque essa pessoa provavelmente está com medo também de realizar algum sonho dela, né? E, Gisele, pensando... A gente falou de ter opção, né? Numa mulher que parou, por exemplo, isso acontece também, da mulher parar mesmo para... criar os filhos, mas depois os filhos começam a crescer e vem aquela vontade de voltar. O que você acha, assim? É uma boa ela entrar e já empreender ou é melhor ela voltar para o mercado e se atualizar? Como você vê essa dinâmica? Eu sou bastante avessa a receitas, né? Porque até, enfim, eu também coloco isso lá no meu artigo do livro, porque as receitas, né, elas funcionam, no meu entender, para cozinha, bolo e para médico, né? No resto, é essa questão de você se inspirar, olhar em várias opções e escolher a sua. É que nem roupa, né? Nossa, você olha uma roupa numa outra, por exemplo, feminino aqui. Você olha a roupa numa outra mulher, você fala, nossa, ficou ótimo dela. Você vai comprar uma igual, fica péssimo em você. Então, a ideia é você poder escolher em função de como você é. Até porque, aí já vou para a parte mais de Freud, psicanálise, né? Enfim, o Freud não falou tanto assim das mulheres. Mas, de qualquer maneira, as mulheres, elas são seres muito diversos entre si. O que é belo, isso é que é a beleza, né? E tanto fisicamente como mentalmente. Então, diz que o grande desafio, né, enfim, de quem se relaciona com uma mulher é entender a mulher, porque não existe muito um padrão. Então, respondendo a sua pergunta, se você vai escolher voltar para o mercado de trabalho, isso é importante para você, te deixa mais segura antes de você partir para algo seu. Você acha que ali você vai ter mais conhecimentos para poder fazer um voo, não gosto do termo solo, porque a gente falou que é importante, né, um conjunto, mas para fazer um voo diferente, um voo de empreendedora, ok, isso pode funcionar para você, né? Agora, se você fala, não posso nem passar na porta, não aguento mais pensar que vou ter que bater cartão, ou eu vou ter que ir para o horário, eu vou perder meu sono, finais de semana, para entregar uma coisa, um trabalho para alguém, não quero. Então, quero ser dona do meu horário, que é uma coisa bem, assim, relativa, mas importante. Aí você se impacta para sempre se instrumentalizar. Se for passando por um novo trabalho, assim, ok. Se for com cursos, também. Então, eu acho que assim, não existe o caminho ideal, né? Existe aquele ideal para você, para cada mulher, né? E ainda dentro desse assunto, quem trabalhou por muito tempo como funcionária, você acha que tem dificuldades de adaptação? Ah, sim. A adaptação, aliás, voltando na amígdala, a adaptação, ela é uma consequência da amígdala, vamos dizer assim, resumindo bastante. Porque, num primeiro momento, o novo traz um estresse imenso. Qualquer viagem para um país, sei lá, que você não fala a língua, que é do outro lado do mundo, gera um estresse, é novo, né? Então, isso gera um estresse. E o estresse, ele é
uma fonte também de vida, de colocar tudo, o seu pensamento funciona mais, o seu corpo funciona mais, aquele estresse antes de uma corrida, sei lá, de um atleta. Então, o problema é quando ele é crônico, que daí não vem a adaptação. Então, assim, esse período de adaptação, ele vai ser, assim, até um sinal, né, de que vai dar certo, né? Quer dizer, ela está se adaptando. E quais seriam, assim, os pilares dessa adaptação no caso de alguém que saiu, então, do mercado de empresa, né, corporativo e vai para um empreendedorismo, né? Primeiro é ter certeza dessa mudança na mentalidade, porque os seus referenciais, lembrando daquelas experiências passadas, eles são outros. Então, está aberta a uma nova forma, um novo papel. Você vai construir um novo... É que nem assim, nossa, eu vou ser mãe. Do primeiro filho é uma coisa, do segundo... Por mais que eles sejam diferentes, né? Eu não sei, eu só tenho um, mas por mais que eles sejam diferentes, todo mundo fala, né? É diferente. O seu papel de mãe, de alguma forma, já tem um histórico. Você já vai fazer alguma comparação, né? Sim, então, essa ideia de você começar algo novo, você vai construir um papel. Então, está aberta a mentalidade, né? Aí, outra questão... quais são as mudanças, né? Você vai ter que ser mais autônoma, ou seja, não vai ter nenhum departamento... Eu sinto muito isso na parte de tecnologia. Quando acontece alguma coisa no meu consultório, fala, cadê o departamento de TI desse consultório? Não é? Porque aí você fala, na empresa, o fulano do TI, como ajuda, né? Você vai lá, fala com ele, com ela, enfim, Bom, enfim, então, você vai ter que ter mais autonomia, você vai ter que aprender ou resolver problemas de computador também, ou, enfim, buscar quem faça. Aumento da responsabilidade, porque às vezes você tem que tomar algumas decisões que você não tem, justamente, um departamento jurídico. Também é outra coisa que eu sinto muita falta lá no caso atual do meu consultório particular. Eu falo, nossa, cadê o departamento jurídico para saber se eu fiz essa nota fiscal certa? Será que eu podia ter escrito isso? Será que eu pus o imposto certo? Enfim. Então, é uma responsabilidade. Você vai errar mais, né? Então, você tem que... Um outro é essa mentalidade de crescimento, né? Eu listei aqui algumas coisas que, pensando nesse tema, me preparando para vir para cá, achei importante. Essa mentalidade de crescimento, ou seja, você não empreende alguma coisa para ficar sempre naquele patamar, né? Então, você empreende porque você quer subir, ter outros desafios de grana, né? De dinheiro também, de prestígio, do que você tiver ali se realizando, né? De o seu produto ficar melhor, seu serviço ficar melhor. Então, essa mentalidade de crescer sempre, né? Então, também é importante. E aí, acho que o tempo todo eu estou falando dessas novas habilidades, né? Porque algumas você já desenvolveu, certo? Não é assim, jogar no lixo tudo que você aprendeu, ao contrário, né? Muito, muito ao contrário. Assim, então, até as ferramentas, justamente, que eu dei exemplo, tecnológicas, assim, sei lá, eu lembro quando eu aprendi Excel, né? E não foi sozinha, mas, enfim, hoje em dia você vai fazer um curso de algum instrumento, aplicativos, ou como usar o YouTube, não sei, né? E essa ideia da rotina também, porque... Você organizar a sua agenda é desgastante, é cansativo. Já é uma função. Já é uma super função. Você tem que organizar. Aí, então, vamos supor, você tem que confirmar compromissos, você tem que reagendar compromissos. Por exemplo, estou dando exemplos, até também do meu dia a dia, né? Então, isso desgasta. Ou você tem que treinar alguém que faça, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que checar sempre. Aliás, isso é uma coisa que você falou, que a gente não falou, né? Empreender, eu acho que, pensando nesse crescimento, também é você aprender a delegar e perfeito. Começar a ter uma equipe. Perfeito. Né? Tem perfeito. esse passo, eu acho que é muito importante para as coisas, porque chega uma hora que a gente não consegue fazer tudo isso, não é? E que aí você não tem um chefe para dizer, como ele não é bom chefe, né? Você é o chefe. Então, você também vai se ver em situações que você vai passar a entender até erros de seus gestores anteriores, por exemplo, se você teve uma experiência, né, em corporativa. Então, é isso. E para isso também já há cursos formativos, né, de como fazer gestão de negócios e delegar, porque para confiar, escolher a pessoa certa, né, certa assim para o que você está, para a função, o relacionamento. Então, acho que tudo isso são detalhes assim que não são detalhes no sentido de não importantes, né?
são super importantes, né? Que fazem a diferença no sucesso do seu negócio, Exato. né? E, Gisele, como que você vê hoje, assim, o ambiente de oportunidades para a mulher madura que quer empreender? Sim. Melhorou depois da pandemia? Assim, eu acho que tem bastante coisa que fechou, mas também teve muita coisa que foi impulsionado pela própria pandemia, né? Sem dúvida. Acho que esse pós-pandemia e antes de pandemia é um divisor de águas histórico, assim, não dá para negar, né? Porque realmente reformulou muito. E é isso, surgiram muito mais opções. Eu mesma, também vou dar um exemplo próximo para mostrar, talvez, quais são as possibilidades. Eu tinha preconceitos com terapia online, né? Muito, assim, você imagina, eu não vou estar com o paciente na minha frente, né? Como assim, né? Então, quando eu fiz a primeira, né, assim, e tem toda uma formação também para isso, eu falei, olha, é uma possibilidade. Quando o meu paciente do outro lado estava dentro do carro, porque ele não tinha privacidade em casa, quer dizer, eu comecei a olhar, né? Assim, quando eu precisei fazer dentro do carro, porque eu fiquei presa num congestionamento, sabe? Assim, depois... Enfim, então, eu fazendo, né? Eu falando como terapeuta e do outro lado, eu falei, olha, você vai me desculpar, eu estou dentro do carro, mas aqui tem total sigilo, né? E assim vai. Enfim, então, eu acho que isso é um exemplo, né? De como... Atualmente, o mercado está diferente, mais talvez desafiador, mas com muito mais possibilidades de escolha, né? Oportunidades. Esse home office, gente, tem... É tudo muito bom. É muito bom, tem seus perigos, mas é muito bom. Gente, eu lembro que, assim, quando eu tive meu primeiro filho, isso faz 19 anos, eu trabalhava numa multinacional. Não existia essa cultura. Nem pensar de home office. E eu propus, porque eu estava com um problema para conseguir, porque eu não tinha... minha mãe morava no interior e eu estava com uma baba que estava faltando e que de repente foi embora, então eu tinha um problema enorme para me ausentar de casa. Então eu fiz a proposta. Será que não dá para eu trabalhar 3 dias e ficar 2 dias em casa? Foi complicado, viu? Posso dizer que foi complicado. Assim, acho que hoje isso é ok, seria super ok, né? É porque, assim, no começo é uma ideia estranha. Ela seria um preconceito, assim, uma ideia... Se ela continuasse até hoje, depois de que já foi provado como... Entende? Então, assim, as mudanças vêm e assustam, né? Sociais ou essas... Mas essa ideia de você ter proposto foi genial, né? Pois genial, né? E era uma coisa que as pessoas falaram, nossa, mas como? Não tinha essa... Você vê como muda, né? Sim. Eu estava um pouquinho à frente do tempo. Com certeza. Né? Mas... Isso é uma característica de empreendedor, né? Quer dizer, essa característica de você enxergar algo diferente, né? Não é que você é um gênio, você só está numa perspectiva ali que te permite ver, quer dizer, a sua dificuldade está os tais tombos, né? Claro que seu filho não foi um tombo, né? Então, você é uma mulher que pôde escolher e tal, de ter filho, estava empregada, tudo isso ainda favorece, né? Então, provavelmente seu marido estava dando conta também, enfim. Então, assim, essa possibilidade, de onde você estava, você tinha na internet, talvez, não sei como é que era o trabalho, mas 19 anos tem, sim, atrás sim, tinha. Então, você enxerga, né, uma possibilidade. E aí, isso é o novo. Mas nunca ninguém fez, mas não quer dizer que não é bom, né? Exato. Acho que esse é legal, o olhar. Esse olhar do empreendedor, de você olhar uma questão, uma necessidade, você dá... É claro que você dá nó em pingo d'água, né? Sim, como falam. sim. Você olha e fala assim, não, mas a gente não tá dando, mas e se a gente fizer daquele jeito? Aquele jeito diferente, assim. Eu acho que dá, hein? Perfeito. Né? Não é aquela coisa de você parar na frente de um problema e travar, né? Você tem que ir para algum lugar. Sim, e aí vem essa ideia do empreendedorismo ampliado. Você estava empreendendo naquele momento, você estava lançando uma semente, né, para a resolução de um problema. Porque o que é a nossa vida, né? O que é a vida, né? O que é a vida? O que é a vida? Eu responderia, se lá estivesse naquele programa, diria, a vida é solucionar problemas diários a cada minuto. Então, desde problema assim, tá frio, tá quente, que roupa eu vou pôr, né? É um problema. É um problema no sentido assim, você tem que tomar uma decisão, né? Então, é tomada de decisão. Então, o que eu vou comer, onde eu vou, que horas eu saio de casa, e tudo. Se eu não quero fazer nada, quais são as consequências. Então, você tem que tomar decisões diárias, né? Então, isso é a vida. Isso aí. Empreender é isso. Gisele, agora para encerrar,
Pensa numa mulher que está começando, pensando em empreender. Que conselhos você daria para ela? Pensei bastante para não ficar uma lista longa, né? A ideia é assim, se você tem o desejo de empreender, o que quer que seja, da forma que seja, prepare-se e faça. Porque a certeza de que vai dar certo, ninguém tem. Né? Fora aqueles que vão te dizer que vai dar errado, a certeza ninguém tem. E o sofrimento, isso assim, o sofrimento por você não ter tentado é muito maior, o arrependimento, do que você tentou e não deu certo. O que esse não deu certo é muito amplo. Então, assim, até para o cérebro, né? Pensando como neuropsicóloga, assim, tente. A frustração de você ter falhado é menor, sempre vai ser menor do que a frustração de você não ter feito nada. Então, faça com todo o seu afeto, assim, com todo o seu desejo, com toda a sua paixão ou ideia fixa em relação àquilo, porque aí o seu corpo, a sua mente, tudo vai corresponder. É isso, quer dizer, todo o seu aparato mental, intelectual, físico, vai reagir a esse seu desejo, né, de realizar algo. Se vai dar certo ou não, só de você ter dado o primeiro passo, já está dando certo. Já deu certo, não é? Já deu certo. E é isso, e principalmente apoio, a tal da rede de apoio. Essa é outra dica de ouro, porque a ideia de querer fazer sozinha é antiga, sem, né? Você realmente procurar uma rede de apoio, desde de quem te ajuda no negócio em si, quem te ajuda a resolver os seus problemas não relacionados ao trabalho, porque, aliás, tem um monte de dica, né? Mas o equilíbrio entre vida profissional e pessoal tem que existir em qualquer lugar. Isso é importante, porque às vezes a gente... Isso acontece comigo, sim, mas já vou logo confessar aqui. Mas assim, você às vezes passa, você não tem hora, de repente você olha, você está lá 10 horas da noite... fazendo alguma... deixa eu resolver uma coisa aqui de trabalho, porque lembrou. Porque o ambiente, né, pelo menos para mim que trabalho em casa, o ambiente sempre está misturado. Ou domingo tá um tédio, no domingo eu vou lá trabalhar um pouquinho. Isso é importantíssimo, né? É fundamental. E aí seria a parte mais complicada, desafiadora da tecnologia. Porque como é que você pagava uma conta antes? Era de segunda a sexta, das 10 às 4 da tarde. Isso quando os bancos passaram a funcionar das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, você não tinha escolha, não podia ser domingo. Então, o que às vezes, na hora do tédio? Amanhã... Foi no feriado agora, né? Amanhã é dia 10, tem um monte de pagamento, eu vou fazer tudo hoje. Então, você também fica dentro de casa, num feriado, que está seu marido e seu filho, fazendo pagamento. Por quê? Porque você está achando que você está... Então, errado, super errado. Então, também estou confessando. É uma tentação. Além da tentação das redes e tal, mas essa é uma outra coisa. Mas a tentação de trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar, tudo ao mesmo tempo, aí é a dica de ouro, né? É saber dizer não, usar a sua sabedoria, que os anos trazem também, né, para que você faça escolhas mais saudáveis. Porque senão você vai começar a ficar cansada, estressada, né? E pôr a culpa no trabalho. Você vai dizer, porque onde eu estava com a cabeça quando eu me meti a fazer isso. Né? Mas se você fazendo de maneira comedida, né, de maneira assim, resiliente, paciente e bem escolhendo, né, o momento de fazer as coisas, a probabilidade de dar certo ainda é maior. Muito bom. Muito bom. Gisele, muito obrigada pela sua participação. Já acabou? Foi muito bom. Que pena, né? Que pena. Obrigada. Obrigada eu, Flávia, foi excelente. Muito obrigada pela oportunidade. Bom. Muito bom. Obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. E se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe as suas estrelinhas. Se você assistiu até agora e gostou desse conteúdo, não esqueça também de passar para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau!